Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Hoje será o segundo episódio do bloco dedicado à escola e à educação. Queremos dar voz aos professores. Agora é o professor que vai falar. E hoje nós temos então a honra de ter aqui 3 professores, como sempre, uma dedicação absoluta ao seu trabalho, uma paixão pelo que eles fazem. A gente tem como convidada a Brisa Doria, ela é educadora na IBCM, mestranda em Educação Global. Atualmente vive o desafio de acompanhar remotamente o desenvolvimento de crianças de 2 a 5 anos que vivem e convivem com HIV/AIDS. A gente tem também Joselito Figueiredo Ferreira. Ele é mestre em risadinha de bimba. Iniciou em 1981 na Associação Capoeira do Mestre Bimba. Ele é mestre em capoeira regional, graduado em educação física, pós-graduado em metodologia de ensino do esporte e da educação física escolar, pós-graduando em psicomotricidade, professor de capoeira nas escolas particulares e trabalha como educador social com jovens e já trabalhou como educador social com jovens em situação de vulnerabilidade. Na Fundação Cidade Mãe, na Associação Pequena Fraternidade, Pequena Ponte. Temos também como convidada a Sheila Werner, que é professora de Educação Infantil na Rede Municipal do Ensino de Porto Alegre, professora nos anos iniciais na rede privada. Tem formação inicial em Pedagogia, especialização em Saúde Mental Coletiva, mestrado em Educação e atualmente é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos a esse bate-papo que a gente tem muito a escutar sobre o que esses professores têm a dizer. Olá, então, pessoal. Eu sou a Sheila. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Quero dizer também que é muito importante que nós, professores, tenhamos, né, esse espaço de voz, essa troca. Então, meu sentimento é realmente de gratidão de estar participando e de reconhecimento, né, do atual momento, do quanto nós, enquanto professores, estamos vivenciando. Eu acredito que a gente sempre vivenciou, e com certeza os colegas, né, podem confirmar isso. A gente sempre vivenciou muitos desafios na educação. E o momento atual nos coloca a refletir sobre esses desafios dentro de uma lupa bem aguçada, né? Então, eu acho que inicio falando do quanto os nossos desafios, que eram rotineiros, que eram diários, hoje estão sendo colocados, né, à prova e sendo falados, e sendo pensados, e sendo julgados, avaliados. Então, eu acho que nós temos muito a dizer. É isso mesmo, Sheila. Vamos lá, Brisa. Olá, bom dia. Eu concordo com Sheila, acho que a gente está vivendo um desafio que provoca reflexão, mas é uma reflexão que o tempo é muito rápido. E eu acho que sai na frente quem está com as crianças, né? Quem é professor da infância, quem é professor de creche e educação infantil, sabe que a temporalidade das suas estratégias é muito rápida. Porque numa turma com 15 crianças, com 25 crianças,
a gente precisa ter uma estratégia a cada momento, porque eles são extremamente criativos e em grupo eles são ainda mais, né? São verdadeiros cientistas. Então, eu acho que a sociedade como um todo, há muito tempo, precisa beber da fonte da valorização das infâncias e do contato com as infâncias, sobretudo a educação. E há um tempo vem se acordando para isso, né? Um grupo menor da sociedade, mas que está acordando para essa necessidade de valorizar as infâncias, de pensar os espaços infantis, de pensar as falas, de pensar o convívio, o conviver, o explorar, o participar. E quem bebeu dessa fonte antes, eu acho que está conseguindo ter soluções práticas mais rápido, né? Porque, de fato, a gente precisa, agora, esse momento joga uma luz em tudo que a gente deixou para trás, que a gente banalizou como importante, e a gente tem vivido esse desafio diário, né? Nós da EBCM temos um grupo eclético, né? A EBCM está há 36 anos atuando com pessoas que convivem com HIV. Nós já vivemos uma pandemia há 36 anos, porque aprender a viver e conviver com o vírus é o nosso mote, né? O vírus existe, não tem cura, o HIV existe, não tem cura, contamina sempre muitas pessoas, mas esses números deixaram de ser notícia no grande público, e para nós ainda é uma realidade. Então, a gente já vive esse momento, só que a gente agora está aprendendo a viver com o isolamento. Sim, Né? a gente vai... Brisa, você está trazendo um aspecto muito importante, né? Assim, eu acho que a gente não tinha a dimensão ainda disso, a gente vai ser super importante te escutar mesmo, né? Deixa eu ver como Risadinha, mestre Risadinha, ele como professor de capoeira, também vai trazer uma grande contribuição, porque é uma especificidade tão importante nas escolas, né? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, a gente vê o trabalho belíssimo que a capoeira faz nas escolas. E, mestre Risadinha, como é que é aí o seu trabalho? Dá uma introdução para a gente. Então, bom dia a todas. Primeiro eu queria parabenizar a Claudinha aí pelo trabalho, agradecer pelo convite e dizer que eu acho assim, extremamente importante, né, esse trabalho da escola, principalmente com a educação infantil, desde o começo, e dizer que o trabalho de capoeira que vem sendo feito na escola, ele está sendo muito procurado, principalmente pelas escolas particulares, e aqui em Salvador a gente encontra uma contradição muito grande, que as escolas particulares absorvem muito a mão de obra da capoeira e as escolas públicas estão muito negando esse trabalho. Então, essa contradição é que às vezes me deixa inquieto, né? Porque as particulares procuram tanto a capoeira e as escolas públicas negam tanto isso, né? Então, eu acho que tem uma relação muito ligada à história do povo brasileiro, à relação do preconceito, da exclusão, e termina a escola pública sofrendo mais com essa negação, uma vez que a capoeira ela tem uma contribuição muito significativa para o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, né? Então, acho que esse papo é interessante, acho que vai ser muito bacana. Ansioso essa discussão. Vocês já, Brisa e Mestre Risadinha, Sheila também, vocês já trouxeram aí dois assuntos, né, que são muito, muito importantes para a gente hoje aqui. Brisa, que eu queria voltar a ela, né, assim, porque já começou dando esse pontapé inicial no nosso contexto, né, sobre essa questão de como se passa uma pandemia, né, e como as escolas estão passando a pandemia, como os professores e todas as pessoas, né, todos os atores, todos os envolvidos, né, numa creche, numa escola, estão passando por isso ou vão passar por isso. Brisa, você estava falando de uma questão muito fundamental, que você já tem essa experiência de conviver com o tema, né, da infecção, do vírus, né, enfim, que talvez
tenha muito que ensinar para a gente hoje. E o outro assunto que vocês trouxeram também, que eu acho que valia a pena a gente, em algum momento, abordar, que é a escola pública e a escola privada. Também nesse momento de pandemia, essa diferença, né? Essa diferença... Dicotomia, né? Isso, É um distanciamento que existe entre o ensino privado e o ensino público que, em meio a essa pandemia, ficou evidente, ficou escancarado. E eu acho que o que o mestre Risadinha nos traz não é nenhuma novidade. Ele mesmo relata, né, que há muitos anos percebe essa ausência da capoeira no ensino público e a gente poderia depois acrescentar e falar um pouquinho mais sobre isso, entre outros aspectos. Mas também acho, Cláudia, fiquei muito curiosa com o que a Brisa vem a nos trazer, porque o relato dela, né, é muito singular. Bom, nós já vivíamos com um vírus. O que modificou foi o isolamento. Então, e para nós que não convivemos, não sabemos, né, que convivemos com crianças que carregam, né, esse acompanhamento, nós não refletimos sobre isso. Então, eu não sei se poderia nos trazer um pouquinho mais dessa experiência. Estou realmente muito curiosa. Brisa. Mestre Risadinha vai concordar comigo que existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Nós da EBCM acreditamos que existe uma aldeia inteira para garantir a vida de uma criança, né? A gente tenta fazer escola de paz todos os dias. A gente precisa ter uma escuta qualificada dos pais todos os dias. A gente precisa receber os pais na porta da creche todos os dias para saber como é que esse pai está. Dona Conceição, nossa fundadora, muito cuidadosa, enfermeira de profissão, enfermeira aposentada. Nesse contato, ela consegue perceber, por exemplo, indícios do vírus, né? Da projeção do vírus, sinais de desnutrição ou coisas assim. Eu posso contar um momento de aniversariantes do mês, há muito tempo atrás, para mais de 10 anos atrás, que eu cometi a gafe. A gente fez uma festinha de aniversariante do mês e eu cometi a gafe de perguntar às crianças assim: agora vamos soprar o bolo? E aí Dona Conceição fez: não, agora não, primeiro eu vou cortar. Tirou o bolo e levou para cortar. E eu fiquei aborrecida. Dona Conceição, como assim não vai cortar o bolo? Ela disse: ô Brisa, não pode. Tem criança ali que tem pai que teve tuberculose, tem criança ali que está com problema, não pode soprar no bolo. A gente canta os parabéns, mas não sopra o bolo. Então, isso talvez seja uma dinâmica de retorno das aulas agora de pandemia. Eu estou falando de uma realidade minha de 12 anos atrás, 15 anos atrás, que já era um processo de educar. Assim, né? Esses dias eu tive com a Dona Conceição e falei com ela: como a senhora, nos anos 80, não teve medo de cuidar dessas pessoas? Ela fez porque eu não conhecia. Eu fazia porque eu via o sofrimento. Mas eu tenho certeza que eu fiz muita coisa que eu não faria hoje. Então, eu acho que é esse momento assim, de jogar a luz nessas coisas. Hoje a gente está no atendimento remoto, tentando buscar o desenvolvimento infantil, abrimos mão do letramento e da alfabetização, como se faz na creche, né? Estamos tentando aos poucos garantir esse letramento com as crianças, mas aí buscamos outras competências: a empatia, o conviver, o participar, o tomar decisão, a autonomia, preparar os pais para o desfraude, né? Preparar os pais para garantir a saúde alimentar, tirar o doce, tirar o açúcar, né? Sair do achocolatado de manhã, que isso já era uma prática na creche, mas de repente, quando fica em casa, volta para o hábito. Então, a gente está tentando buscar esse tipo de comportamento e remotamente, o que fica tudo muito mais difícil, porque é mais fácil de burlar, né? No WhatsApp, dizer: caiu a internet, não consegui, essas coisas que a gente sabe que acontecem na real, mas acontecem no irreal também.
E a gente tem feito coisas, assim. Uma das coisas, das primeiras definições que tivemos foi que não faríamos devolutiva de atividade, então tudo que a gente manda, a devolutiva é só via fotografia, ou relato no WhatsApp, ou uma ligação, para não ter essa ida e vinda de material, de contato com material, com lápis de cor, com giz de cera, com papel, com coisas assim. Então, entregou na casa, está entregue, a gente vai todos os dias nas casas levar a alimentação que preparamos na creche, levamos uma quentinha generosa para garantir que a criança come e os pais também, porque a gente sabe que nesse momento alguns pais também já estão numa condição de desemprego prolongada, né? E alguns nunca tiveram renda mesmo, sempre foram subsidiados pela creche. Levamos sempre uma atividade e uma atividade que possa reinventar. Nas últimas semanas a gente levou contação de histórias e contação de histórias que trouxessem um reforço positivo das ações. Então, algumas historinhas foram criadas pelas próprias professoras, a partir do que ouviram das crianças, tô com saudade, aí pensar como a saudade é legal, como sentir saudade é legal, para não colocar a saudade no lugar da tristeza, né? Então, da alimentação, do chorar de noite, do horário do repouso, a gente foi fazendo historinhas assim, levamos alguns livros, agora nós estamos aproveitando a própria quentinha para fazer arte, então eles já criaram um disco voador com as quentinhas, já criaram porta-retrato com a tampa das quentinhas. Quentinha, tem gente de outro estado aqui, né? Quentinha, para quem não sabe, é o vasilhame, no nosso caso de isopor, onde vai a comida. Em outros lugares é marmita, né? Para nós, a gente chama de quentinha. Então, a gente tem feito isso, e eu acho que o grande desafio, na verdade, é saber esse time, né? Até que ponto a gente vai refletir sobre esse momento e até que ponto a gente tem que ter práticas efetivas que, de fato, impulsionem esse momento. E sai na frente. É nessa hora que eu acho que sai na frente quem bebe da fonte da infância. Eu sou apaixonada pelas infâncias, pelo estudo das infâncias, pelo contato com as crianças. Descobri isso sendo mãe, não foi na universidade, minha paixão inicial intelectual era a matemática, eu gosto dos cálculos, mas a partir do momento que eu fui mãe, minha filha é uma pessoa com deficiência, hoje tem 18 anos, nasceu com a doença rara, e que também é uma outra forma de conviver, né? Se abrir para um novo mundo, pensar como é que você vai desenvolver essa criança com essa peculiaridade, e talvez isso tenha me levado para a IBCM também, e eu acho que sai na frente sempre o profissional que está convivendo com criança, que está valorizando as infâncias, ele sai na frente. Eu faço parte de um grupo de pesquisa de observação das infâncias, e tem uma menina que é doutora em arquitetura, está fazendo doutorado em arquitetura, e ela foi para as infâncias justamente por isso, porque ela quer ver o quanto que o país, a dinâmica pública do país, e aí vem o que o professor Risadinha falou sobre a escola pública não acolher a capoeira como um processo de desenvolvimento físico, intelectual, motor, que para a criança é maravilhoso, porque na mesma hora que você canta, você mexe o corpo, e isso já faz para a criança, né? Acho que Falo muito. Diga, Sheila. Não, eu acho que o que a Brisa traz perpassa, né? Ela fala aí de outros estados, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de fato, aqui a gente chama de marmita, mas indiferente disso, né? Só uma observação, esse olhar para as outras competências me chama muita atenção, porque isso também perpassa o que o mestre Risadinha estava falando, sobre a diferenciação entre a escola pública e o ensino privado, né? Eu, como professora das duas redes aqui no Rio Grande do Sul, vi muito a diferença desses olhares. E quando tu falas assim, bom, deixamos um pouco de lado o letramento e a alfabetização, é porque vocês têm a compreensão de que esse letramento e essa alfabetização, elas só se dão por causa do desenvolvimento dessas outras competências. Então, não adianta eu trazer as letras, o alfabeto, as vogais, se eu não tenho essas outras experiências, se eu não desenvolvi com esses sujeitos essas outras competências da empatia, né, das relações, do corpo, do movimento. E a gente sabe que essas outras competências, elas são a base
para um desenvolvimento cognitivo, né? Eu preciso desenvolver esses outros aspectos para ter essa compreensão. E eu vejo que, embora algumas redes, né, e eu trago da minha experiência, né, a gente teve o início aí da pandemia não acreditando que fosse ser tanto tempo. Então, cada escola foi se organizando. Quanto foi se organizando para poder dar conta, né, desse momento. Nós aqui fazemos entregas de cestas básicas, na medida em que o tempo foi ampliando, a gente começou a pensar, então, nessas práticas educativas, pensando kits, né, de materiais com propostas, com atividades, mas também entendendo a dimensão de desenvolver essas outras competências, porque essa é a preocupação nesse momento, de entender o processo, entender que cada família está vivendo isso de forma muito singular, né, e de forma muito, muitas vezes, precária, porque todos os outros aspectos que a pandemia vem trazendo, como o desemprego, como o preconceito, como tão também ampliados, né? E a gente precisa olhar para isso e provocar nesses sujeitos a reflexão em relação a isso, né? Provocar eles para que possam ser seres pensantes, né? E não simplesmente dar atividades, como eu digo. Já no ensino privado, na primeira semana da pandemia, a gente começou a fazer o que nós fomos fazer no ensino público um mês depois, 2 meses, um mês depois. Então, foi tudo muito rápido, porque havia uma gestão preocupada com a alfabetização, com os conteúdos, com a proposição desse fazer e fazer. Não acho, não tomo como uma crítica, mas tomo como uma escolha. São escolhas. Enquanto no ensino público a gente se preocupou com essas outras competências, né, e não com conteúdos propriamente ditos, vejo que no ensino privado isso aconteceu de uma outra forma na minha região. Talvez eu esteja também muito com a compreensão dos anos iniciais, porque na rede privada eu atuo com crianças de terceiro ano, de segundo ano, né, em período de alfabetização, e no ensino público eu atuo com a educação infantil, que não deixa de ter também conteúdos a serem abordados, mas a gente entende a importância de que para se chegar neles eu preciso dessas competências que a Brisa traz tão sabiamente, né? E aí entra a questão da capoeira que o mestre Risadinha estava falando, né? Por que então no ensino privado a gente vê essa demanda, a gente vê essa solicitação por uma arte, né? Por uma proposição que trabalha tantas competências, né? Pertinentes aos pequenos. E acredito que é por uma questão também de gestão. Eu vou tocar mais uma vez nesse assunto, porque eu acho que quando a gente tem gestores que olham da forma como a Brisa está trazendo, né, de perceber a infância como algo que atravessa todos nós, a gente consegue promover esses outros aspectos. Não sei se a Cláudia quer trazer alguma coisa, que eu te interrompi, Cláudia. Não, tá ótimo. Eu queria só chamar mestre Risadinha, que está sendo super citado pelas colegas, né, mestre Risadinha, e dizer que eu fiquei pensando, o que eu vejo aqui em Salvador, com o ensino da capoeira nas escolas, é que as escolas particulares talvez já tenham visto e tenham essa possibilidade, digamos, financeiro e econômico, né? E também por uma escolha de gestão, como Sheila está falando, porque a escola pública também pode ter essa escolha, né, de gestão, que o quanto que o quanto que tem um impacto positivo para as crianças a capoeira numa escola, o ensino da capoeira numa escola,
não só por todo o desenvolvimento infantil que ela promove e de transmissão cultural, enfim, mas a capoeira eu tenho visto que tem sido um dos lugares de maior capacidade e possibilidade de inclusão das diversas infâncias, né? Eu acho incrível, né, a capacidade de acolhimento e de dar oportunidade para todos os tipos de infância, para todas as formas de criança que a capoeira traz. Então, realmente é uma pena não haver uma escolha, né, em termos de gestão da escola pública, que a capoeira tenha esse valor, né, porque acho que a escola privada já conseguiu perceber o quanto que ajuda ao ensino, mesmo mais formal, mesmo a transmissão dentro da classe, como que a capoeira, né, sendo um ensino específico, extra classe, digamos, ajuda ao conteúdo da classe, né? Ajuda a inclusão, ajuda o conteúdo da classe. Você fala um pouquinho para a gente disso, mestre Risadinha? Então, como Sheila comenta, né, a capoeira tem algumas competências que elas irão se desenvolver pelo desenvolvimento de outras habilidades, né? Então, quando a gente trabalha o nosso corpo, quando a gente trabalha os nossos sentimentos, nós vamos abrindo os campos para aprender outras competências, que está diretamente ligado com esse desenvolvimento infantil, né? Uma das minhas brigas aqui, vamos dizer assim, em Salvador, é que a escola pública ela tivesse esse olhar, né, dessas atividades que a escola USP particular tem. Então, quando eu fui trabalhar, eu já trabalhei também em escola pública, e a gente via totalmente a dificuldade que era essa escola pública, de dar aula nessa escola pública especificamente. Então, assim, termina sendo uma referência de outras escolas públicas de Salvador, pela questão de espaço, pela questão de estrutura, pela questão de opção que oferece para os alunos, tudo isso. Então, assim, nesse momento de pandemia, que é um momento extremamente novo para a gente, quando Brisa, né, traz essa questão de lidar com o vírus, então, quando teve, por exemplo, o vírus da AIDS, apesar de se espalhar pelo mundo todo, se eu estiver enganado, depois você me corrige, viu, Brisa? Foi uma coisa assim mais pontual. Determinadas regiões ela cresceu muito, outras regiões não aconteceu tanto, né? Determinados públicos avançou mais, outros não. Quando a gente vem com essa pandemia do Covid-19, ela pega o mundo inteiro e o isolamento se faz não só de um determinado grupo, e sim da população por completo. E isso causa um transtorno muito grande. A gente viu o desespero dos pais em casa. Eu também tenho uma filha com uma deficiência e a gente começou a perceber, por incrível que pareça, o quanto ela sentiu falta da escola creche que ela estudava. A gente veio se dar conta agora que ela sentiu muita falta, porque esse isolamento trouxe mudanças de todas as ordens, né? Então, assim, é um momento super complicado para a gente lidar nesse momento. No caso da capoeira, ela era dentro da escola particular, ela tem uma aceitação perfeita, exatamente por trabalhar todas essas competências, né? Os meninos brincam, os meninos cantam, os meninos tocam, está ali com todos os sentidos, desenvolvendo ao mesmo tempo a questão motora, a questão sensorial. Então, assim, tudo isso vai contribuir para a aprendizagem de outras habilidades. E a escola pública ela já percebeu isso, tanto é que, vamos dizer assim, 90% das escolas públicas de Salvador tem capoeira, tem um profissional de capoeira. E as escolas públicas não têm, né? Então, a gente está sempre discutindo o quanto as crianças elas estão perdendo, né, a capacidade de desenvolvimento por não estarem na capoeira. Alguém vai dizer assim, isso é conversa de professor de capoeira. Não, o estímulo que a capoeira traz, gente, ela é fantástica, né? E claro que a gente gostaria que todas as escolas tivessem com isso. Então, assim, nesse momento de pandemia, né, voltando um pouquinho para a pandemia, no começo essas aulas foram gravadas. E aí, quando chega um determinado tempo, aí pediu a suspensão,
por conta da complexidade dos movimentos e a falta de entendimento de alguns gestores, né, por conta de alguns comportamentos, vamos dizer assim, de alguns pais, que se acontece alguma coisa do aluno, vai por pai escola, que é a indenização, não sei o que, a escola terminou suspendendo essas aulas. Mas o bacana é que alguns pais cobram isso. Ah, porque tirou a capoeira, né? Então tem essa cultura também, dos pais cobrarem, o menino tem que saber ler, o menino tem que conhecer a letra, o menino tem que conhecer a palavra. Às vezes não nem se importa se o menino dá sentido e significado àquilo que ele está falando, mas o menino já sabe ler uma palavra, né? Como Sheila traz também. É importante que a criança, nesse momento, ela até se desligue um pouco dessa coisa metódica da escola e comece a ter uma outra convivência para ter um crescimento futuro diferenciado. Eu acho que essa pandemia ela vai trazer isso. A gente repensar se essa ação da escola, se ela realmente é a melhor ação para o desenvolvimento da criança. Né? E eu acho assim, mestre Isadinha, não que não seja importante, não que não estejamos também precisando, né, falar da palavra, falar da escrita. Eu gosto muito da fala de uma gestora da rede privada, em que olhou então para o seu grupo de profs e disse: gente, as crianças têm a vida toda para aprender o que é substantivo. Elas vão ainda juntar muita letra com letra, se a gente pensar nas crianças, elas ainda vão explorar muitos livros, tudo. Que tenhamos calma, e eu acho que o que tu traz em relação às famílias também é algo muito forte em qualquer espaço, em qualquer região, né? Sim, há famílias em que a ansiedade por algo normal, e coloca esse normal entre aspas, né? O normal que eles se referem é a sala de aula, o ensino comum, é a professora, o quadro, a troca, a interação, o social. Então, muitas famílias buscaram esse dito normal dentro de um isolamento por meio de tecnologias em que se tem trocas, mas não se tem interação. Então, há diferenças em relação a isso, e como professora vivenciei muito essas cobranças também, mestre Risadinha, sobre será que estou ferindo, será que estou atingindo, será que aquilo é positivo ou não. E no ensino privado, de fato, essas cobranças elas vêm muito mais escancaradas, porque os pais se colocam como clientes daquele espaço, né? E não parceiros. Alguns, como tu bem colocaste, né? Alguns, e não todos. Que bom que temos, né, um grupo grande de famílias parceiras que escutam os seus professores, escutam os seus gestores, né, para entender o contexto e não preocupados, então, com os conteúdos, com as letras, com as propostas, né, que eu chamo sistematizadas. Bom, ele tem que ter ali a folhinha colada no caderno, ele tem que ter ali a escrita, ele tem que ter ali algo para fazer. Eu preciso que o meu filho tenha algo para fazer. Essa foi a primeira demanda, assim, de algumas famílias preocupadas, e eu digo que ansiosas, né? Porque na medida em que o tempo foi passando e as coisas foram se assentando, a gente foi conseguindo ter uma condução melhor, justamente porque esses outros aspectos da importância da escola, do lugar do professor, do lugar da capoeira, do lugar da necessidade da interação, né? Porque escola é muito mais do que tu aprender o beabá. Escola é muito mais do que isso, né? A escola é a entrada, é o recreio, é a gente poder trocar, é a gente poder trocar o lanche, é a gente poder dizer, prof, preciso ir pro banheiro, é a prof tá lá no meio de uma contação de história, alguém levanta a mão e diz, prof, eu não escutei como é que é o nome do personagem, e tu sabe, é isso tudo, é essa
troca toda, não é apenas, né, o transmitir conhecimento, isso talvez chega quase como uma consequência desse processo todo. Eu não sei se eu entendo que o mestre Risadinha também traga a capoeira muito mais nos espaços das creches, das escolas infantis. E se a gente pega as escolas de anos iniciais e o próprio ensino público nos anos iniciais, isso também vai se perdendo um pouco, né? Esse lugar tanto da capoeira como de outras proposições específicas, né? Eu acredito que na medida em que as crianças vão crescendo, elas vão perdendo a sua infância, mas elas não deixam de ser crianças. Então é muito difícil para mim, como professora que valoriza muito esses outros espaços, lidar com isso. Então acaba que esses professores promovem esses espaços, promovem essas trocas, trazem. Eu, nesse momento de pandemia, inclusive, quando tratamos sobre as africanidades, tratamos sobre o corpo, tratamos sobre assuntos que eram transversais, promovi espaço de troca, espaço sobre a capoeira, e muitos dos meus estudantes disseram: prof, eu já fiz, eu sei fazer. Então abríamos as câmeras, vamos jogar capoeira pela câmera. Então isso pegava eles, isso fazia com que eles estivessem ligados, interagindo de alguma forma, e não apenas trocando, né, informações ou trocando telas, como eu chamo, né, a troca de telas. É importante esse momento interregionalizado, assim, porque para nós algumas coisas que Sheila traz é muito além do que a gente vivencia, né? Cláudia falou sobre o financeiro e o econômico, né? Os impactos do financeiro e do econômico. Para nós, isso está diretamente proporcional ao social, né? A gente, por exemplo, faz entrega de cesta básica, e outro dia uma delas disse, e por eventualidade o leite era líquido. A gente tem um cuidado com o leite, porque as pessoas que fazem tratamento antirretroviral precisam do leite na alimentação, né? E ela disse para mim: professor, eu não posso pegar essa cesta agora. Tem outro leite, e eu tenho muito orgulho da equipe de professores que nós temos na EBCM, porque a pedagogia do porquê é uma coisa que funciona de forma empírica, assim, vai no impulso já. Porque tudo a gente nunca conclui a partir da fala dos pais. A gente sempre pergunta o que está acontecendo, porque é importante para a gente saber. E o momento com os pais é muito rico. Mas não é um momento constante, como Sheila, né? Sheila trouxe, assim, da interação dos pais. Eu reitero, desculpa te interromper, reitero que esse é do contexto privado. Porque no contexto público, essas trocas também são quinzenais, posso dizer, né? Com também a entrega de cestas básicas. Na última entrega, a gente fez entrevistas com as famílias e reforçando, né, a pedagogia dos porquês, porque a gente precisava entender esses contextos. Nós também temos esse cuidado com o leite, porque nós temos crianças intolerantes à lactose, então tinha que ter um leite específico, tinha que ter um alimento ali específico. Então, a gente também precisava fazer essas trocas. E o nosso objetivo com essas entrevistas, com essas conversas que foram com todos os cuidados sanitários necessários, a gente marcou horário, tudo ligando ou então indo nas casas, né? Algumas famílias, Facebook funciona muito, as redes sociais, que antes a gente se afastava um pouco para não ter essa interação, porque a gente queria que a interação fosse na escola, hoje vieram com mais força, né? Então a gente marcou os horários das turmas, tudo, e a gente fez essa entrevista pensando, inclusive, nas pessoas com deficiência, nas crianças, em que as famílias estavam preocupadas. Bom, se tivermos um retorno, meu filho vai poder? E daí eu preciso trazer a Constituição Federal, em que diz que escola é para todos. Nós todos somos iguais perante a lei e somos sujeitos de direito, né? A educação, ela é um direito de todos, e isso não pode estar em questionamento. De se o meu filho com deficiência, sem deficiência, não importa,
ele tem que vir para a escola se essa escola venha a ser aberta. Então, reitero, Brisa, que esse contexto da troca e essa experiência foi do ensino privado, né? Infelizmente, essa questão social é muito forte e a gente não tem os mesmos dispositivos, as mesmas bases, as mesmas possibilidades que no ensino tem e no outro não. Então, só para concluir, nesse momento, né, da entrega das cestas, a gente vê algumas coisas, por exemplo. Essa mãe disse, eu não posso leite líquido, eu não queria leite líquido. E aí, em vez de concluir alguma coisa, a gente perguntou por quê. Ela disse, porque eu não tenho geladeira. Isso muda o contexto total. E aí outra mãe diz assim, eu também não tenho. Eu prefiro leite em pó. Então, a mãe não tem geladeira, ela não vai ter Facebook para eu entrar em contato com ela. Ela não vai ter WhatsApp para mandar o retorno do filho. E o filho dela tem HIV, e eu preciso manter a cota viral dele indetectável. Eu preciso garantir que essa mãe, quando engravidar, a contaminação vertical seja zero. Então, isso para mim, não é que eu deixe de lado o letramento, mas isso para mim, nesse momento, é mais importante do que se essa criança vai sair com 5 anos silábica alfabética da creche nesse momento. Mas ainda assim, não posso também esquecer que eu quero que a minha criança, que vive e convive com o preconceito do HIV, com a vulnerabilidade social, ela fure essa bolha quando ela for para a educação regular. Então, ainda assim, eu tenho a premissa de, pelo menos, manter eles no estágio silábico. E aí eu venho com uma outra demanda, que é fazer a formação dessa família. É chamar a mãe num cantinho e dizer, olha só, mesmo que você não saiba ler, ele precisa desenvolver essa atividade assim, um mini gabarito. E pedir para que a mãe incentive ele, diga, olha só, você vai precisar incentivar ele a chegar aqui, mas você não vai fazer por ele. Você não vai fazer no lugar dele. Vamos tentar. Então, hoje a gente tem um grupo de 8 educadoras, e cada educadora dessa fica com cerca de 9 crianças, mais ou menos, né? De 6 a 9 crianças, que elas acompanham regularmente todos os dias. Algumas têm um grupo confortável, que consegue fazer uma chamada no WhatsApp. Outras precisam ligar. Outras precisam acompanhar a entrega das quentinhas para falar com essa mãe. E outras ainda precisam pedir carona no meu carro, por exemplo, e dizer assim, o roteiro dela não está nas quentinhas hoje, a gente tem que ir lá na casa. A casa dela é na boca de fumo. A casa dela é num lugar que, para a gente entrar, precisa ver se... E aí, Risadinha vai saber disso. Ele vai entender que a gente precisa de senha para entrar. Que se não tiver com a farda da creche, a gente não vai entrar e ponto. Não vai entrar se não tiver a farda da creche. E esse lugar, né, é um lugar que a casa é uma do lado da outra, que são 8 pessoas dentro de casa, que tem gente usando máscara lascada, achando que está garantindo... o isolamento social, a gente leva máscara, a gente leva água, água da torneira dentro de outro frasco que não é o da água mineral para poder lavar a mão, entende? É uma outra bolha que a gente está se virando, nada disso estava preparado, não. A gente não sabia, a primeira vez que a gente foi numa comunidade para ver uma criança, a gente não sabia que ela não tinha água em casa naquele dia, a gente sabia que existia a falta d'água, mas a gente sempre entendeu que na creche ela chegava sem tomar banho, a gente dava banho, na hora de sair a gente dava banho também, porque sabia que em casa talvez não tivesse água, já mandava um pouquinho de sopa, alguma coisa para comer em casa. E agora? Né? E agora, como é que a gente faz? Tem uma frase que diz, de uma música de Maria Bethânia, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Agora eu acho que a gente vai aprender a fazer, pensando nos verbos de Paulo Freire também, né? Nos princípios metodológicos. A gente vai aprender a fazer para ser, né? Lara, eu tenho 10 anos e eu moro na cidade de Salvador. E hoje eu vou indicar 2 livros para vocês aqui hoje. E o primeiro que eu vou indicar, o nome é Malala, a menina que queria ir para a escola. Ele é bem legal. E o outro é Eu Acho Você Meio Doido Sim. Ele também é super divertido. Beijos. Oi, gente. Meu nome é Luca. Eu tenho 11 anos. Eu moro em Melbourne, Austrália. Eu gosto de brincar com meu cubo mágico. Faço 2x2 em 5 segundos. E agora estou tentando resolver o 3x3. Meu nome é Francisca. Eu moro em Salvador e minha idade é 5 anos. Eu gosto de brincar de balão, de brincar de pula-pula, de brincar de balanço
de brincar de dinossauro, de brincar de alien, de brincar de Venom e de brincar com as minhas primas. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle. Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na maré.